Olha, e outro tema de hoje aqui que a gente vai ter no Vida Saudável é osteoporose, que é uma doença que afeta principalmente as mulheres que estão na fase pós-menopausa e deixa os ossos do nosso corpo mais fracos. Então, para nos orientar, para saber como é que a gente pode prevenir e tratar a osteoporose, nós convidamos aqui a doutora Luísa Abeiro, que é ortopedista, não é isso? Endocrinologista, desculpa, Isso. porque a osteoporose pode ser ortopedista, endócrino, né, doutora? Ginecologista, reumatologista. Ok, então, seja bem-vinda, viu, Obrigada. doutora? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Bom, eu queria que você começasse já explicando o que é a osteoporose, né? O que acontece? Deixa os ossos do nosso corpo mais frágeis, é isso? Isso, os ossos ficam mais fracos e a principal consequência disso é a fragilidade, né? Então, o risco de quebrar aos mínimos traumas. Então, pode acontecer uma fratura espontânea ou da queda da própria altura, né? O paciente via quebrar. E o mais temível é a fratura do colo do fêmur, né, que aumenta a mortalidade, morbidade desses pacientes. Principalmente em idosos, né? Principalmente idosos, que é o principal grupo de risco, né? Então, mulheres na pós-menopausa e mesmo homens, né, com avançada idade, eles estão propensos a essa doença, a essa fragilidade óssea. Doutora, e a osteoporose, ela só acontece em pessoas acima dos 60 anos ou não? Não, existem grupos de risco para a doença, então pode acontecer em pacientes mais jovens, pacientes com algumas doenças que predispõem à osteoporose, então hiperparatiroidismo, deficiência de vitamina D, uso de anticonvulsivantes, uso de glicocorticoide, né, que é usado em cortisol, que é usado em várias doenças reumatológicas, inflamatórias, né? Então, o uso prolongado de corticoide predispõe à fragilidade do osso, né? Então, medicamentos, doenças podem ocasionar osteoporose mesmo em pacientes jovens. Tá. Doutora Luísa, deixa eu convocar aqui os nossos telespectadores para eles fazerem perguntas. Se você tem alguma dúvida, olha, manda sua pergunta aqui para a doutora Luísa, ela está aqui prontinha para nos ajudar. É no 869-9927-0783. A gente aguarda aqui a sua dúvida, a sua pergunta, para que você possa colaborar aqui com a gente a esclarecer melhor a osteoporose. Então, doutora, existe uma predisposição para a pessoa ter osteoporose ou é uma doença que todo mundo vai ter, quer dizer, as mulheres principalmente, em algum momento da vida? Sim, existe uma predisposição. Então, quem já tem história familiar de parente de primeiro grau, né? Então, a mãe, a avó que tiveram histórico de fratura, de osteoporose, essa pessoa está mais predisposta. E aí, como evitar, né? Então, atividade física, dieta rica em cálcio, né? E o cálcio vem principalmente do leite, queijo, iogurte. E essa prevenção, ela vem desde a infância, né? Então, deve-se orientar essa dieta rica em cálcio, atividade física, que aumenta a saúde do osso, do músculo, né? Então, atividade física, dieta e exposição solar, para a gente ter níveis adequados de vitamina D. No horário correto. No horário correto, isso acaba prevenindo, né? Mas existe sim uma predisposição, a história familiar, ela conta, né, como um fator aí de risco, mas todas as mulheres na pós-menopausa estão sujeitas, né, a essa doença que é silenciosa, então a gente não sente a osteoporose. O sintoma é a dor quando acontece a fratura, né? Então não tem que esperar sentir, a gente deve fazer o rastreio, né? Que está indicado em mulheres na pós-menopausa e homens acima dos 70 anos. Como é que é esse rastreio? Como é que é feito esse exame? O exame é a densitometria óssea, né? Esse exame ele avalia a densidade do osso e avalia se a pessoa tem ou não osteoporose. Deve ser feito a partir de que idade, doutora? Pode repetir? Homens acima dos 70 anos e mulheres acima de 65. Mulheres na pós-menopausa e homens acima dos 50 anos devem fazer também se eles tiverem condições de risco, que são doenças ou medicações que aumentem o risco de osteoporose, que são aquelas que eu citei, né? Então, alguns pacientes em idade mais jovem também devem ser rastreados. Mas, independente dos fatores de risco, todas as mulheres com mais de 65 e todos os homens com mais de 70 anos devem realizar a densitometria óssea para avaliar se tem ou não osteoporose, porque é uma doença assintomática, silenciosa. E tem cura?
Tem tratamento, né? Então, uma vez diagnosticada a osteoporose, a gente faz o tratamento, né? E aí, as especialidades que tratam, você citou no início, mas o endocrinologista é uma delas. Né? Eu acho que é o principal que cuida da saúde osteometabólica. Porque o ortopedista já é depois que o osso quebra, né, Verdade. doutora? Quando já tem sintomas, já tem fratura, né? E aí, geralmente, eles são procurados. E a ginecologista, porque faz parte dos exames da de rotina, saúde da mulher, exatamente. Né? Geralmente vai e o saber... reumatologista também trata, né? Certo. E como que é o tratamento? Existem medicamentos que a pessoa tem que tomar? Sim, medicamentos que inibem a reabsorção óssea, né? Então, a osteoporose ela é um desbalanço entre a formação e a reabsorção, porque o osso ele tem vida, ele está o tempo todo sendo reabsorvido e formado. Quando acontece uma desregulação nesse mecanismo, a formação é menor do que a reabsorção, acontece a fragilidade, né? A gente tem inclusive uma imagem, doutora, para a senhora comentar em cima dessa imagem, porque fica mais didática. Essa é uma imagem, eu queria que a senhora explicasse, de um osso saudável para um osso com osteoporose. O osso com osteoporose ele é poroso, né? Como se fosse vazio por dentro, o oco. Tem muito mais possibilidade de quebra, que seria esse osso aqui da direita, né? Então ele tem mais chance de quebrar. Certo. E aquele lá da ponta, que é o mais denso, espesso, né? Mas esse seria um osso normal? Um osso normal. E aí o osso com menos osso, né, por assim dizer, mais fácil de explicar, tem menos osso lá dentro do nosso osso por conta da reabsorção aumentada. Tem menos osso formado. A reabsorção do cálcio, é isso, doutora? O cálcio, ele está lá dentro, né? Então, e aí você perde o cálcio do osso? É assim que funciona? Não, a microarquitetura está comprometida. Não é só o cálcio que está sendo menor, né? Na verdade, o osso, a microarquitetura dele, como você mostrou lá na imagem, está toda comprometida por conta dessa disfunção, que é principalmente dependente de hormônio, de estrógeno. Por isso que a mulher é a mais acometida, porque na menopausa o estrogênio cai e sem o estrogênio acontece uma queda nessa formação. Então é importante a mulher, quando está depois da pós-menopausa, ela repor esse hormônio? Um dos tratamentos é até a terapia de reposição hormonal com estrogênio, né? Uhum. Mas a indicação não é apenas a osteoporose. Então, a terapia de reposição ela é indicada para mulheres na pós-menopausa que apresentam sintomas de climatério, que são os fogachos, e não tem os calores excessivos e não tem a contraindicação, né? Para fazer essa reposição. Sim, porque a terapia de reposição aumenta o risco de câncer de mama, tromboembolismo, né? Então, apenas para a osteoporose, a gente tem outras medicações, que são essas terapias reabsortivas, que são a primeira linha, que tem a opção de comprimido, de injeção, né? Okay. Tem a injeção anual, comprimido, que pode ser semanal, mensal. E aí, essa é a terapia de primeira linha. Se a mulher, por ter os sintomas de fogachos, né, os calorões, tem indicação de estrogênio e não tem contraindicação, também trataria o osso, né? Então, se ela já tem osteoporose, o estrogênio já estaria tratando as duas coisas, né? O climatério e a osteoporose. A gente já tem pergunta, viu, doutora Luísa? Vamos lá? Pode soltar a pergunta aí, produção. Da Osana, do bairro Aeroporto. Quais os perigos da osteoporose? Fratura, né? Fratura espontânea, assintomática. E aí, a mais temível é a fratura de quadril, de colo do fêmur. Né? Por quê, doutora? Porque a fratura do colo do fêmur está associada a um aumento importante na mortalidade. Um paciente que apresenta fratura de colo do fêmur apresenta uma mortalidade elevada naquele primeiro ano pós-fratura. E se não vem a morrer, né, não tem a mortalidade, tem uma morbidade importante, acaba ficando acamado, dependente. Aí quando fica acamado já tem outros problemas, exatamente. Não é isso? Então é uma coisa que a gente deve se preocupar bastante nesse grupo, porque são pessoas idosas. Então, a gente deve diagnosticar, rastrear, tratar e prevenir queda, né? Porque a queda no paciente com osteoporose é o que a gente deve temer mais, porque uma vez eles caindo, o risco de quebrar é grande, né? Tem mais pergunta, doutora Luísa? Olha, da Rejane, do bairro Disseu. O que devemos fazer para evitar a osteoporose? Bom, desde jovem a gente deve estimular já na infância a dieta rica em cálcio, né? Queijo, leite, iogurte, exercício físico e exposição solar.
E naqueles que não podem se expor ao sol, ingerir vitamina D de acordo com a faixa etária, existe uma dose recomendada que a gente prescreve. Não pode exagerar na dose. Tem os, pode arranjar outro problema. Exatamente, tem os efeitos colaterais. O rim, o cálcio sobe muito, que acaba sendo eliminado no rim, e isso pode predispor a cálculo, disfunção renal, doença renal crônica, né? Então não pode exagerar também. Ok, vamos lá, tem mais perguntas. Da Lorena. Quais os principais sintomas da osteoporose? Quando tem sintoma é por fratura, né? Então, se o paciente apresenta dor na coluna, pode estar tendo fratura nas vértebras, né? O mais temível é do quadril, mas o mais comum é na vértebra. Aí pode ter um achatamento, diminuição da altura, né? Então, o paciente que diminui a altura pode estar tendo fratura vertebral. E, doutora, a osteoporose, ela atinge todos os ossos ou ela atinge mais alguns ossos? Atinge todos, mas o que a gente pesquisa na densitometria são 2 sítios, que seria coluna e fêmur, tanto o colo quanto o total. São esses 3 sítios, né, o fêmur e a coluna, no fêmur, o colo e o total, que a gente faz o diagnóstico de osteoporose. Se tiver nesses ossos, vai ter no restante do corpo? Isso, exatamente. Esses são os que a gente avalia, mas vai ter no restante. Agora, os locais mais acometidos por fratura seriam esses, né? Então, o objetivo do tratamento é justamente melhorar a massa óssea desses locais que são avaliados na densitometria. Ok, tem mais perguntas, doutora Luísa? Da Débora Jana, de Parnaíba. Osteoporose tem cura? Até já tinha feito essa pergunta. Isso, tem tratamento. O tratamento ele é feito por 3 a 5 anos, dependendo da medicação. A gente usa por 3 ou 5 anos e tenta fazer o drug holiday, né? Que é um intervalo no uso da medicação, e vai monitorando aquela densitometria, exames laboratoriais, para ver a necessidade de voltar a usar a medicação. Então, né? Um osso que está bem comprometido, se ele faz esse tratamento, quando você faz o exame, ele pode ficar mais forte? Sim, ele pode melhorar, mas o principal objetivo do tratamento é a estabilidade, né? Que aquele osso não piore e não perca mais ainda aquela massa óssea. Ok, então. Gente, eu estava vendo aqui que todos os especialistas que a gente conversa, doutora, é unânime em dizer: a atividade física é muito importante, gente, para prevenir qualquer tipo de doença, né? Isso mesmo. A atividade física é essencial para fortalecer a massa muscular e óssea, e também ajuda a prevenir o risco de queda, né? Então, esses pacientes que fortalecem a musculatura acabam melhorando a questão da queda, né? Diminuindo aquele risco de cair, que nos idosos é bem preocupante esse papel, né? Bom, e osteoporose também pode acontecer em pessoas jovens, ou não? Não. Em pessoas jovens, a gente usa o termo baixa massa óssea, né? Mas se tiver fratura de fragilidade, aí sim é osteoporose, independente do exame de densitometria, né? Então, o paciente que tem fratura espontânea já é osteoporose, né? Fratura sem ter queda. Ou se tem quedas mínimas, né? Então, caiu da própria altura e fraturou o punho, que é uma fratura de fragilidade típica desses pacientes, né? Então, caiu, quebrou o punho, isso é uma fratura de fragilidade. Então, independente do exame, esse paciente tem osteoporose. E se isso acontece em pacientes jovens, a gente também usa esse termo osteoporose, né? Muitas vezes esses casos são de causas secundárias, porque a osteoporose pode ser primária, daquela do idoso, da pós-menopausa, mas existe a osteoporose secundária. E aí existem causas endócrinas que a gente investiga nesses pacientes de osteoporose secundária, como o hipogonadismo, hiperparatiroidismo primário, que é um tumor da paratireoide que produz muito PTH, que é um hormônio que desgasta o osso. Entendi. Hipertireoidismo, né? Então o hipertireoidismo, o hormônio da tireoide em excesso também prejudica o osso. Então, em pacientes jovens podem sim ter osteoporose, mas a gente usa esse termo para quem já tem fratura. De alguma coisa está errada, uma doença que provocou, uma consequência de alguma coisa. Então, a gente investiga mais a fundo esse paciente. Doutora, a nossa última pergunta para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Olha, do Alberoni. Boa tarde, Alberoni. Ele quer saber o seguinte: queria saber se a osteoporose é hereditária e se os homens têm mais facilidade de adquirir a doença. Tem a carga genética, e aí, como eu falei no início, né, se a mãe, o pai tem histórico de osteoporose, essa mulher está mais predisposta. Em relação a homens, a gente investiga a partir dos 70 anos, né, ou acima dos 50, se tiver condições de risco, doenças ou medicamentos que aumentem esse risco. No homem, a gente sempre investiga o hipogonadismo, né, então a queda da testosterona, que é um hormônio masculino, quando ela acontece, pode predispor à osteoporose. Então, se o homem tem
perda de libido, né, é o principal sintoma para dosar a testosterona e, ao mesmo tempo, avaliar a massa óssea, porque o hipogonadismo está ligado à baixa massa óssea. Ok, então, doutora, muito obrigada, gente. Eu conversei aqui com a doutora Luísa Abeiro, que ela é endocrinologista. Isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Aqui, doutora. E eu quero mandar um beijo para a Júlia, minha filhota, de 5 que tá assistindo. anos. Tá eu posso mandar um beijo para a Júlia também? Ó, Júlia, ó, beijo aqui da tia Neyara, tá bom? Você deixou sua mãe vir aqui, né, pro programa. Que coisa boa, Júlia. E a Laurinha, que ainda não entende, mas eu vou mandar beijo. Que é a minha bebezinha de 8 meses. Aí, beijo, Laurinha. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, foi um prazer. Um beijo a sua família toda, tá Verdade, bom? pro Pablo, meu marido, né? Porque depois ele vai ficar com ciúme. O marido fica com ciúme. Como e é que ele vai vir aqui filha? um dia, que ele é urologista. É isso. Então, já agenda aí pra doutor vir, urologista. Tá bom, então. Ó, mês de agosto tá aí, saúde do homem. Olha aí. A gente vai contar com a ajuda dele, tá bom? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, tá? Esse tá em casa, que é um pedaço, um espaço da nossa casa. Obrigada. Fica à vontade, né? Que bom, então. Muito obrigada. Obrigada.